Oi, finalmente arrumei um tempo para assistir aos episódios 7 e 8 de Wakfu. Então, sem mais enrolação, bora para a história. A história começa com Eva confrontando Manta Kaskan, perguntando por que ele decidiu aparecer só agora. Ele responde que sempre esteve presente em sua vida, mesmo que ela nunca tenha percebido. Eva não leva isso a sério e pede para que ele conte o que realmente aconteceu. Manta Kaskan então revela a verdade. Ele e seus antepassados faziam parte da lendária Guilda dos Murmúrios, uma família de assassinos tão apetitosa que nunca erravam um alvo. Eles eram contratados por reis e líderes para missões de assassinatos ou para simplesmente não interferirem em guerras, ganhando fama e fortuna no processo. Eva e sua irmã, na verdade, eram herdeiras dessa poderosa guilda. Duvidando dessa história, Eva pergunta por que ele as abandonou então, se tudo era tão importante assim. Manta Kaskan explica que, após a morte da mãe delas, ele prometeu dar uma vida diferente às filhas, longe da guilda e do caminho dos assassinos. Para isso, ele deixou as meninas sob os cuidados do rei Satita, a única pessoa em quem confiava. Logo depois, ele decidiu se entregar a Prakmar, o reino que ele mais prejudicou, aceitando ser preso para pagar pelos seus crimes. Durante 20 anos, tudo que lhe restou foi escutar de longe enquanto suas filhas cresciam. Manta Kaskan também explica que sua família tem uma habilidade especial, uma audição aprimorada, que em seu caso foi amplificada pela cegueira. Ele é capaz de ouvir praticamente tudo o que acontece em qualquer lugar do mundo. Eva ainda desconfia e pergunta o que fez ele reaparecer agora. Ele conta que de repente as vozes dela e de seus amigos desapareceram, e Flopin comenta que isso provavelmente aconteceu quando eles foram parar na dimensão de Oropo. Mesmo assim, Eva não se convence. Para ela, Manta Kaskan continua sendo um estranho que, sem direito algum, teve a audácia de pedir para Percy abandonar sua família. Sem mais paciência, ela manda ele ir embora, se não tivesse mais nada a dizer. Antes de partir, Manta Kaskan diz que ela se parecia muito com sua mãe. Flopin, confuso, pergunta por que sua mãe não deu uma chance ao seu avô, e Eva responde que algumas coisas simplesmente não podem ser consertadas. Yuko vai ao encontro de Atamai no reino de Lancelot para pedir que ele volte ao templo e faça um relatório sobre o que ele descobriu. Atamai não gosta muito da ideia de ser tratado como um soldado da deusa, mas concorda em acompanhá-lo. No templo, a deusa e os irmãos de Yuko questionam Atamai sobre o porquê ele foi atrás dos Dovos, se foi apenas para protegê-los ou porque ele tinha medo que alguém os usasse contra eles. Kyuubi provoca acusando Atamai de ser um egoísta, dizendo que ele só quer monopolizar os Dovos por medo de que até mesmo os próprios Heliotropes façam uso deles. A discussão esquenta, mas a deusa intervém, afirmando que Atamai sabe o que está fazendo. Ela muda o foco, destacando que há uma ameaça muito maior com quem eles precisam se preocupar. Atamai então questiona se não está na hora da sua mãe explicar o que realmente está acontecendo. Nora resolve revelar a verdade. Ela e Ephraim passaram quase 100 anos procurando pela mãe deles, sabendo que os outros deuses a baniram para algum lugar. Usando a conexão especial de Ephraim com sua mãe, começaram a rastreá-la. E essa busca os levou a vários mundos, até chegar em um lugar completamente devastado onde não havia vida. As criaturas desse lugar viviam apenas para consumir o Wakfu. Nora acredita que os deuses enviaram sua mãe para lá com a esperança de que ela pudesse de alguma forma trazer vida de volta para seus antigos devotos. Nesse mundo morto havia um rei chamado Taurus Mortal, o primeiro a encontrar os 6 Dovos do seu mundo. Ele foi um herói dotado de imenso poder, mas aparentemente ao usar os Dovos acabou condenando seu próprio planeta. Para permitir que Nora e a deusa fugissem, Ephraim se sacrificou segurando Mortal, mas o trauma do que viveram ficou marcado para sempre. A deusa confessa que, ao testemunhar a fome e o sofrimento dos Necrons, desejou ajudar aquele mundo, mas agora, com tudo o que estava acontecendo, acredita que é tarde demais.
A Tamae menciona que viu um portal semelhante ao que o Kyuubi criou para Hushu enquanto seguia os Necrons. Isso leva Yuki e a Tamae questionarem Kyuubi, mas ele se defende dizendo que para abrir um portal desse seria praticamente impossível sem o Heliacupo. Kyuubi explica que qualquer Heliatrope com conhecimento suficiente poderia criar um portal, mas isso exigiria um enorme poder. Yuko sugere que talvez ache um portal no reino Satita e eles poderiam investigar quem abriu e como fechá-lo. A deusa hesita, dizendo que isso é muito perigoso, mas Kyuubi insiste: se os Necrons sabem abrir portais, ninguém estará seguro em nenhum lugar. Yuko complementa dizendo que não podem abandonar seus amigos e ajudar esse mundo é a única maneira de serem aceitos nele. Nora concorda e elogia Yuko pelas palavras inspiradoras. Por fim, a deusa Sete dá a Yuko e a Nora a missão de avisar os líderes desse mundo sobre a ameaça que está vindo. De volta à família Percival, os Cíopes estão se divertindo, mas Eva continua pensativa, refletindo sobre o que aconteceu recentemente. Quando o jantar fica pronto, ela pede a Ellen que chame Flopin. Ao chegar onde seu irmão deveria estar, Ellen percebe que ele desapareceu. Enquanto isso, Manta Kaskan está acampando em algum lugar, até que ele nota Flopin que está o seguindo. Ele tenta convencer o neto a voltar para casa, dizendo que ainda dá tempo de desistir. Mas Flopin pergunta se sua mãe já leu a carta que ele havia deixado. Manta Kaskan confirma que sim, que ela saiu à sua procura. Mesmo assim, Flopin mantém sua decisão. Manta Kaskan insiste que o caminho que ele vai escolher será difícil e cheio de obstáculos. Mas Flopin responde que é exatamente isso que ele quer. Desde pequeno ele viveu na sombra de sua irmã, que sempre foi especial. Até mesmo seu irmãozinho já é incrível e sua família está cheia de grandes heróis. Agora ele vai ter finalmente a chance de se destacar e se tornar alguém extraordinário. Então ele pede que Manta Kaskan o ensine tudo o que sabe, mas avisa que ele não quer ser um assassino. E em troca ele promete ajudar seu avô a se tornar parte da sua família. Em algum lugar da floresta, toda a família Percival está procurando desesperadamente por Flopin. A carta que ele deixou revela seus verdadeiros sentimentos. Ele admite que sua partida deixará todos tristes, mas explica que não está indo embora por falta de amor, e sim que ele precisa encontrar seu lugar no mundo, se tornar alguém extraordinário, principalmente por ter crescido cercada por pessoas tão extraordinárias. Flopin pede que confiem nele e lembra que alguém precisa cuidar de seu avô. Ele ainda escreve para sua mãe que sabe que lá no fundo ela sabe que aquele homem é o avô deles. Afinal, como seu pai sempre dizia, ele tem um arco e diz que ama todos. Ao ler a carta, Eva finalmente entende que precisa deixar seu filho seguir seu próprio caminho. Percy a consola, lembrando que eles tinham quase a idade de Flopin quando saíram para suas próprias aventuras. Ele sorri e diz que, como Flopin herdou a inteligência dela, ele ficará bem. Yuki e Nora percorrem os reinos tentando alertar sobre a ameaça dos Necrons, mas só encontram hostilidade. Os líderes locais acusam os Heliatropes de novamente colocarem o mundo dos dois em perigo, chamando-os de uma praga que só traz desgraça e problemas, e que agora, mais uma vez, eles precisam resolver. No entanto, Armando tenta ser mais racional e amigável. Ele explica que como seu pai e sua irmã confiam em Yuko, ele também dará seu voto de confiança e vai permitir que Yuko procure esse portal em seu reino. Mas ele avisa a Yuko que toda essa situação é suspeita. Logo após a deusa se revelar, surge uma nova ameaça e tudo parece estar ligado a um possível portal Heliatrope. Ele pede que Yuko tenha cuidado e sugere que pode haver um traidor entre os Heliatropes. Com esse apoio, Yuko, Nora, Mali e Jory seguem para o local onde possivelmente o portal está escondido. Quando chegam, percebem que de fato é de origem Heliatrope. Yuko imediatamente começa a suspeitar de Kyuubi. Dentro do portal, uma criatura surge, um dragão.
Logo depois, o Rei dos Necros Mortal aparece e a criatura descarrega todo o Wakfu que ele tinha absorvido em cima do rei. E após isso, o rei diz que ainda está com fome. De volta ao templo, Kyuubi questiona por que Atamai não pode emprestar um dos Tofos para que ele recupere o braço. Atamai recusa na hora, dizendo que não confia em Kyuubi e avisa que se ele quiser pecar, vai ter que passar por cima dele. Assim que a briga começa, Ateus intervém pedindo que eles parem, especialmente quando seus irmãos estão em uma situação tão perigosa. Nesse instante, Yuko, Nora, Mali e Joris chegam ao templo com notícias que o portal dos Necrons é de fato um portal Heliotrope. Yuko não perde tempo e acusa Kyuubi de ser o responsável de tudo isso. Kyuubi, porém, explica que para abrir um portal daquele tipo não exigiria apenas técnica e habilidade, mas seria necessário uma imensa quantidade de energia. Ele argumenta que sem o Eliacupo e seu braço, ele não teria poder o suficiente, então diz que os únicos capazes seriam sua mãe e Atamai com os Tofos. Furioso, Yuko não aceita essa resposta e nem as acusações sobre Atamai, e ele chama Kyuubi de monstro e assassino e avança em cima dele, iniciando uma briga entre os dois. Durante a batalha, Kyuubi provoca Yuko, afirmando que, mesmo sem o braço, ele ainda era mais forte que ele. Então Yuko percebe que Kyuubi está usando um fio de Wakfu de sua mãe para se fortalecer. Kyuubi, sem remorsos, fala que ele não gosta de violência, mas quando necessário, ele não tem problema de usar tudo que tem. No fim, Kyuubi vence a luta. Após a luta, Ateus acaba curando Yuko e pede que eles resolvam suas diferenças depois. Ela tenta acalmar Yuko, dizendo que, apesar do comportamento estranho de Kyuubi, ele tem um coração puro. Yuko, porém, responde que duvida muito disso. Nora aproveita para perguntar a Kyuubi qual seria o próximo passo deles, e ele deixa claro que eles precisam ir ao Necromundo e só assim vão descobrir como esses portais estão sendo criados e talvez encontrar uma forma de fechá-los. Ateus alerta que essa missão é extremamente perigosa e se forem capturados, não poderão voltar. Mesmo assim, todos estão determinados a seguir em frente. Depois de muito tempo, finalmente Ruel chega a um abrigo para animais. Descobre algo que quase faz seu coração parar. Sua esposa doou parte do seu precioso dinheiro para reformar e manter o local. Ele fica desolado porque, bem, o dinheiro dele foi usado. Tentando entender melhor a situação, Ruel pergunta ao responsável se ela mencionou para onde estava indo, e ele descobre que sua esposa estava a caminho de outro lugar, mas dessa vez para ajudar na reconstrução de um orfanato. Mais decidido do que nunca, ele parte em busca de sua esposa para poder encontrá-la e talvez recuperar parte do seu tesouro perdido. De volta aos nossos heróis, Yuko, Atamai, Joris, Nora e Kyuubi entram no portal para o Necromundo. Kyuubi confirma que o portal foi mesmo criado por um Heliotrope, mas que essa pessoa deveria estar completamente louca porque ele está usando Sistase para mantê-lo aberto. Antes que consigam iniciar a busca pelo responsável, o Rei dos Necros Mortal surge, recebendo o grupo com uma presença ameaçadora. Instantaneamente eles percebem que precisam sair dali o mais rápido possível. Porém, ao correrem para o portal, ele começa a se fechar, e eles percebem que acabaram de cair em uma armadilha. Com um sorriso cruel, Mortal provoca, dizendo que eles mal chegaram e já querem sair. Ele ergue a plataforma onde estão e faz uma piada sobre o banquete que ele irá desfrutar. Kyuubi avisa que ele pode tirá-los dali, mas precisa dos Tofos. Yuko rejeita a ideia e pergunta se Nora conseguiria criar um portal, mas ela admite que não sabe como. Com poucas opções, Atamai decide que a única solução seria enfrentar Mortal. O Rei dos Necrons fica visivelmente animado e provoca que finalmente irá enfrentar o lendário Atamai e os Tofos Heliotropes, dizendo que quer ver do que eles são capazes. Yuko sugere que todos precisam ajudar Atamai. Assim, Amalia, usando os restos que ainda existiam naquele lugar, cria armas para que todos possam usar.
Enquanto isso, a Tamae avança contra Mortal, mas seus golpes não causam nenhum dano. Joris então tenta atacar e percebe que possivelmente os pontos fracos de Mortal são os Tophus que estão em seu corpo. Com essa informação, os irmãos Heliotropes partem juntos para atacar, conseguindo causar algum tipo de dano, mas Mortal repele todos com facilidade, destruindo suas armas. A Tamae tenta mais uma vez, mas é derrubado com um único golpe. Yuko insiste que eles devem ajudá-lo, mas que o Bi declara que a Tamae é o único que pode enfrentar aquela criatura. Mortal, curioso, pergunta por que a Tamae não está usando o poder dos Tophus, e ele responde que, como guardião, sabe os perigos de libertar esse imenso poder. Mortal ri e elogia sua sabedoria, e que foi justamente o uso dos Tophus que destruiu seu mundo. Ele sugere a Tamae que talvez ele tenha uma mínima chance de vencer, mas só se ele abandonar seus princípios e liberar o poder dos Tophus. Enquanto Mortal se prepara para atacar, Kyuubi pressiona a Tamae a usar os Tophus, mas ele se recusa e tenta fugir voando. Mortal, no entanto, cria escadas de energia para persegui-lo. Enquanto a Tamae está prestes a ser atingido por um golpe mortal, Yuko o salva no último segundo. Nora, ao sentir a presença familiar, finalmente encontra seu irmão perdido e fica em choque. Joris percebe que não tem outra escolha e pede a Tamae que entregue os Tophus a Kyuubi. Apesar de relutante, a Tamae cede e Kyuubi usa os Tophus para criar um portal para que todos possam fugir. Quando todos atravessam um portal, Mortal aproveita o momento e agarra Yuko, puxando-o de volta ao Necromundo. Yuko acorda preso diante de Mortal, que diz que agora eles irão se divertir muito juntos. E assim terminamos os episódios 7 e 8. Muita coisa aconteceu e tem muita coisa a se comentar, mas vamos por partes. Primeiro, Manta Kaskan. Parece que a introdução dele foi mais uma desculpa para tirar o Flopin de cena, para algum momento no futuro dar algum tipo de buff para ele. Sobre o possível traidor Heliotrópe, acho que não será Kyuubi. Seria previsível demais e, convenhamos, até agora eles estão lidando muito bem com o histórico dele. Fico feliz que os protagonistas ainda lembrem de tudo que ele fez e continuem desconfiando dele, mas não acredito que ele é o traidor. O ponto alto desses dois episódios, sem sombra de dúvidas, é o vilão dessa temporada. Mortal é incrível, ele tem uma presença marcante, um poder que Shaw coloca como um dos antagonistas mais poderosos da série, e mesmo com pouco tempo de tela, ficou claro que ele tem tudo para ser um inimigo de peso. Agora, o que continua mais relevante para mim é o arco do Ruel. Sério, até agora não dá para entender o que eles querem fazer com isso, e é de longe a parte mais fraca dessa temporada. Mas bem, é tudo isso por hoje e até um próximo dia.